Chamado quântico entre 3h30 e 4h40. Seu subconsciente está trazendo uma mensagem divina. Existe uma hora do dia que não é exatamente dia, e também não é noite. É um entrelugar. Um intervalo sutil entre mundos. Entre 3h30 e 4h40 da madrugada, algo silencioso se move. Talvez você já tenha acordado nesse horário. Talvez esteja acontecendo com frequência. E você se pergunta por quê. Vira para o lado. Tenta dormir de novo. E não entende. Mas e se eu te dissesse que não é apenas uma perturbação no sono? E se essa hora específica guarda algo que vai além da fisiologia? Além do acaso, além da insônia? E se for o seu subconsciente chamando por você? Não para te assustar, mas para te lembrar de algo que você esqueceu. Algo que ainda pulsa, ainda dói, ainda precisa ser olhado. Bruce Lipton descreve o subconsciente como um programa biológico, uma central de comandos feita de crenças, hábitos e memórias. E esse programa não dorme. Ele governa silenciosamente 95% do nosso comportamento. E às vezes, especialmente nesse horário sagrado, ele tenta falar, o corpo sente antes da mente entender. Um peso no peito, um pensamento antigo, uma ausência que ressurge, uma memória que você não nomeia, mas que insiste. E tudo isso aparece quando o mundo inteiro dorme, porque é ali, na ausência de ruídos externos, que a sua presença interna tenta se manifestar. Joe Dispenza nos lembra que, entre 3h30 e 4h40, o cérebro está imerso em ondas θ e delta, estados ideais para acessar o campo quântico interno. Não é um detalhe biológico, é uma condição espiritual. É quando a mente se afasta e o coração se aproxima, quando as palavras perdem força e a intuição ganha voz. Mas há uma armadilha, um gesto pequeno que parece inofensivo. Checar o celular. Procurar algo fora para escapar do que surgiu dentro. É o impulso automático de buscar dopamina, aquele alívio breve, aquela distração confortável. Só que nesse momento isso também é fuga. É como fechar a porta no rosto da própria alma. A mensagem que viria não vem mais. O chamado que nascia é silenciado. É por isso que tantos despertares são desperdiçados. Porque a pressa toma o lugar da escuta, e o sagrado se dissolve no hábito. Se você acorda nesse horário, não lute contra. Receba. Sente-se na cama, respire devagar e pergunte. O que está tentando emergir agora? Você pode não ter uma resposta clara. Mas a pergunta já abre um campo. Já acende uma luz. Pode vir uma sensação, um choro leve, uma frase solta. Isso é suficiente. Isso já é comunicação. E se você olhar para o relógio e vir 3h33 ou 4h40, saiba que isso também carrega uma mensagem. Os números são frequências simbólicas, linguagens do campo, espelhos vibracionais que devolvem a você o que está tentando nascer. Não é superstição, é sincronicidade, é você se vendo por outros caminhos. É a vida dizendo, preste atenção. Mas o que acontece quando ignoramos tudo isso? Quando insistimos em voltar ao sono sem ouvir, em seguir o dia sem integrar? Muitas vezes, repetimos padrões, nos sentimos estagnados, como se a vida não fluísse, como se tudo exigisse esforço. E é verdade, exige, porque nadamos contra a corrente da consciência, porque resistimos a ouvir o que poderia nos libertar. Criar um pequeno ritual pode mudar tudo. Após acordar, permaneça em silêncio por alguns minutos. Não toque em nada. Não fale com ninguém. Escreva o que vier. Ou grave sua voz dizendo o que sentiu. Uma frase, um sussurro, uma intuição. Depois, ao longo do dia, ouça. Relembre. Reancore. É como regar uma semente invisível. Você não vê o broto, mas sabe que ele está germinando. E isso já basta. Bruce Lipton diria que reprogramar suas crenças é mudar a biologia. Joe Dispenza diria que manter coerência vibracional entre a madrugada e o dia ativa um novo self quântico. Mas, na verdade,
tudo isso pode ser dito de forma mais simples. Ouvir o que a alma sussurra no silêncio é um ato de amor. Por isso, não lute contra o despertar. Acolha. É o seu espírito lembrando que você está vivo, que você está pronto, que você está voltando para casa, e que é na escuridão da madrugada uma mensagem divina. Muitas vezes existe uma hora do dia que não é exatamente dia, e também não é noite. É um entrelugar, um intervalo sutil entre mundos. Entre 3h30 e 4h40 da madrugada, algo silencioso se move. Talvez você já tenha acordado nesse horário. Talvez esteja acontecendo com frequência. E você se pergunta por quê. Vira para o lado. Tenta dormir de novo. E não entende. Mas e se eu te dissesse que não é apenas uma perturbação no sono? E se essa hora específica guarda algo que vai além da fisiologia? Além do acaso, além da insônia? E se for o seu subconsciente chamando por você? Não para te assustar, mas para te lembrar de algo que você esqueceu. Algo que ainda pulsa, ainda dói, ainda precisa ser olhado. Bruce Lipton descreve o subconsciente como um programa biológico, uma central de comandos feita de crenças, hábitos e memórias. E esse programa não dorme. Ele governa silenciosamente 95% do nosso comportamento. E às vezes, especialmente nesse horário sagrado, ele tenta falar, o corpo sente antes da mente entender. Um peso no peito, um pensamento antigo, uma ausência que ressurge, uma memória que você não nomeia, mas que insiste. E tudo isso aparece quando o mundo inteiro dorme, porque é ali, na ausência de ruídos externos, que a sua presença interna tenta se manifestar. Joe Dispenza nos lembra que, entre 3h30 e 4h40, o cérebro está imerso em ondas θ e delta, estados ideais para acessar o campo quântico interno. Não é um detalhe biológico, é uma condição espiritual. É quando a mente se afasta e o coração se aproxima, quando as palavras perdem força e a intuição ganha voz. Mas há uma armadilha, um gesto pequeno que parece inofensivo: checar o celular, procurar algo fora para escapar do que surgiu dentro. É o impulso automático de buscar dopamina, aquele alívio breve, aquela distração confortável. Só que nesse momento isso também é fuga. É como fechar a porta no rosto da própria alma. A mensagem que viria não vem mais. O chamado que nascia é silenciado. É por isso que tantos despertares são desperdiçados. Porque a pressa toma o lugar da escuta, e o sagrado se dissolve no hábito. Se você acorda nesse horário, não lute contra. Receba, sente-se na cama, respire devagar e pergunte: o que está tentando emergir agora? Você pode não ter uma resposta clara, mas a pergunta já abre um campo, já acende uma luz. Pode vir uma sensação, um choro leve, uma frase solta. Isso é suficiente. Isso já é comunicação. E se você olhar para o relógio e vir 3h33 ou 4h40, saiba que isso também carrega uma mensagem. Os números são frequências simbólicas, linguagens do campo, espelhos vibracionais que devolvem a você o que está tentando nascer. Não é superstição, é sincronicidade, é você se vendo por outros caminhos. É a vida dizendo: preste atenção. Mas o que acontece quando ignoramos tudo isso? Quando insistimos em voltar ao sono sem ouvir, em seguir o dia sem integrar? Muitas vezes, repetimos padrões, nos sentimos estagnados, como se a vida não fluísse, como se tudo exigisse esforço. E é verdade, exige, porque nadamos contra a corrente da consciência, porque resistimos a ouvir o que poderia nos libertar. Criar um pequeno ritual pode mudar tudo. Após acordar, permaneça em silêncio por alguns minutos. Não toque em nada. Não fale com ninguém. Escreva o que vier. Ou grave sua voz dizendo o que sentiu. Uma frase, um sussurro, uma intuição. Depois, ao longo do dia, ouça. Relembre. Reancore. É como regar uma semente invisível. Você não vê o broto, mas sabe que ele está germinando. E isso já basta. Bruce Lipton diria que
Reprogramar suas crenças é mudar a biologia. Joe Dispenza diria que manter coerência vibracional entre a madrugada e o dia ativa um novo self quântico. Mas, na verdade, tudo isso pode ser dito de forma mais simples. Ouvir o que a alma sussurra no silêncio é um ato de amor. Por isso, não lute contra o despertar. Acolha. É o seu espírito lembrando que você está vivo, que você está pronto, que você está voltando para casa, e que é na escuridão da madrugada mensagem divina. Muitas vezes existe uma hora do dia que não é exatamente dia, e também não é noite. É um entrelugar, um intervalo sutil entre mundos. Entre 3h30 e 4h40 da madrugada, algo silencioso se move. Talvez você já tenha acordado nesse horário. Talvez esteja acontecendo com frequência. E você se pergunta por quê. Vira para o lado. Tenta dormir de novo. E não entende. Mas e se eu te dissesse que não é apenas uma perturbação no sono? E se essa hora específica guarda algo que vai além da fisiologia? Além do acaso, além da insônia? E se for o seu subconsciente chamando por você? Não para te assustar, mas para te lembrar de algo que você esqueceu. Algo que ainda pulsa, ainda dói, ainda precisa ser olhado. Bruce Lipton descreve o subconsciente como um programa biológico, uma central de comandos feita de crenças, hábitos e memórias. E esse programa não dorme. Ele governa silenciosamente 95% do nosso comportamento. E às vezes, especialmente nesse horário sagrado, ele tenta falar, o corpo sente antes da mente entender. Um peso no peito, um pensamento antigo, uma ausência que ressurge, uma memória que você não nomeia, mas que insiste. E tudo isso aparece quando o mundo inteiro dorme, porque é ali, na ausência de ruídos externos, que a sua presença interna tenta se manifestar. Joe Dispenza nos lembra que, entre 3h30 e 4h40, o cérebro está imerso em ondas θ e delta, estados ideais para acessar o campo quântico interno. Não é um detalhe biológico, é uma condição espiritual. É quando a mente se afasta e o coração se aproxima, quando as palavras perdem força e a intuição ganha voz. Mas há uma armadilha, um gesto pequeno que parece inofensivo. Checar o celular. Procurar algo fora para escapar do que surgiu dentro. É o impulso automático de buscar dopamina, aquele alívio breve, aquela distração confortável. Só que nesse momento isso também é fuga. É como fechar a porta no rosto da própria alma. A mensagem que viria não vem mais. O chamado que nascia é silenciado. É por isso que tantos despertares são desperdiçados. Porque a pressa toma o lugar da escuta, e o sagrado se dissolve no hábito. Se você acorda nesse horário, não lute contra. Receba. Sente-se na cama, respire devagar e pergunte: o que está tentando emergir agora? Você pode não ter uma resposta clara, mas a pergunta já abre um campo, já acende uma luz. Pode vir uma sensação, um choro leve, uma frase solta. Isso é suficiente. Isso já é comunicação. E se você olhar para o relógio e vir 3h33 ou 4h40, saiba que isso também carrega uma mensagem. Os números são frequências simbólicas, linguagens do campo, espelhos vibracionais que devolvem a você o que está tentando nascer. Não é superstição, é sincronicidade, é você se vendo por outros caminhos. É a vida dizendo: preste atenção. Mas o que acontece quando ignoramos tudo isso? Quando insistimos em voltar ao sono sem ouvir, em seguir o dia sem integrar? Muitas vezes, repetimos padrões, nos sentimos estagnados, como se a vida não fluísse, como se tudo exigisse esforço. E é verdade, exige, porque nadamos contra a corrente da consciência, porque resistimos a ouvir o que poderia nos libertar. Criar um pequeno ritual pode mudar tudo. Após acordar, permaneça em silêncio por alguns minutos. Não toque em nada. Não fale com ninguém. Escreva o que vier. Ou grave sua voz dizendo o que sentiu. Uma frase, um sussurro, uma intuição. Depois, ao longo do dia, ouça.
Relembre. Reancore é como regar uma semente invisível. Você não vê o broto, mas sabe que ele está germinando. E isso já basta. Bruce Lipton diria que reprogramar suas crenças é mudar a biologia. Joe Dispenza diria que manter coerência vibracional entre a madrugada e o dia ativa um novo self quântico. Mas, na verdade, tudo isso pode ser dito de forma mais simples. Ouvir o que a alma sussurra no silêncio é um ato de amor. Por isso, não lute contra o despertar. Acolha. É o seu espírito lembrando que você está vivo, que você está pronto, que você está voltando para casa, e que é na escuridão da madrugada que muitas vezes começa a verdadeira luz do dia.